bom com vocês? Quem tá falando aqui é o André mais uma vez, e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o mecanismo de transferência de calor por radiação para finalizar esse módulo 1 e assim podermos continuar, né, a partir do próximo módulo, tá ok? Então vamos nessa. Então, definindo o que é radiação. Radiação é energia transmitida pela matéria emitida, pela matéria, transmitida por meio de ondas eletromagnéticas devido à mudança na configuração eletrônica de átomos ou moléculas. Assim, todo corpo com temperatura acima do zero absoluto emite radiação térmica. Então, basicamente, o negócio é o seguinte: eu vou ter um corpo, e esse corpo não necessariamente é um corpo biológico, não necessariamente é um ser vivo, qualquer porção de matéria. A uma temperatura acima do zero Kelvin, emite ondas eletromagnéticas e, portanto, emite radiação térmica. Qualquer corpo, beleza? E essa emissão, independentemente do estado físico do seu corpo, é pelo mesmo motivo, né? É pela mudança na configuração eletrônica de átomos ou moléculas, beleza? Então esses elétrons, geralmente elétrons, né? Eles vão saltar, retroceder nos níveis energéticos, e esse movimento vai fazer com que sejam emitidas ondas eletromagnéticas que podem transportar energia na forma de calor, beleza? Por estar relacionada com a temperatura do corpo que a emite, essa energia é denominada radiação térmica. Por conseguinte, a radiação térmica engloba algumas faixas de frequência, principalmente do infravermelho. E vale acrescentar que vamos focar na radiação emitida por um sólido. Além disso, vamos assumir que apenas a superfície do corpo emite radiação térmica. Tá, quando eu digo que a gente vai focar em sólido, significa que os meus problemas, que eu vou introduzir, de radiação, serão em sólidos, beleza? Basicamente é isso. E quando eu digo que eu vou considerar que é um efeito de superfície, o negócio é o seguinte. Bom, quando a gente está falando de radiação, isso é resultado do quê? Do movimento da mudança na configuração eletrônica dos átomos ou moléculas. Logo, a princípio, a radiação térmica é um efeito volumétrico, ocorre em todas as moléculas do corpo. Mas, como uma aproximação, nós vamos considerar que o efeito de radiação é exclusivo da superfície do corpo. Ou seja, eu estou considerando que dentro do corpo, os átomos ou moléculas não estão participando do efeito de radiação. Tá ok? Então nós vamos considerar que é um efeito de superfície. Então vamos continuar. Quando a superfície do corpo está à temperatura ambiente, a radiação térmica emitida é predominantemente infravermelho. Uma radiação não visível ao olho humano. À medida que elevamos a temperatura, ele emite mais radiação infravermelho e chega a um determinado momento em que o material assume uma cor avermelhada, ou seja, ele começa a emitir luz visível. Então, o caso clássico, são de metais. Quando você pega um metal, ele tem aquela cor brilhante, característica, devido às ligações metálicas e o mar de elétrons livres. E quando você coloca aquele metal a ser aquecido, você vai verificar que ele, em algum momento, vai começar a adquirir a coloração avermelhada. Ou seja, em algum momento do seu processo de aquecimento, ele vai começar a emitir ondas eletromagnéticas ou fótons, do comprimento de onda do vermelho. Olha que bacana, em algum momento ele vai começar a emitir luz visível. E elevando ainda mais a temperatura, sua cor vai se modificando para o alaranjado, e assim por diante, tendendo ao branco e posteriormente o azul. Tranquilo? Ou seja, ele vai tendendo a radiações mais energéticas, à medida em que sua temperatura vai aumentando. A taxa de transferência de calor por radiação é originária da energia térmica da superfície. Só para repetir o que eu já falei, nós vamos considerar que é um efeito de superfície. Daí, a máxima taxa de emissão de radiação pela superfície de um corpo, em uma dada temperatura, é dada pela lei de Stephen-Boltzmann. E para o nosso radiador ideal, nós vamos chamar de corpo negro. Então, o que é um corpo negro? Um corpo negro é uma abstração, de uma porção de matéria que respeita a lei de Stephen-Boltzmann, onde a lei de Stephen-Boltzmann determina a máxima taxa de transferência, a máxima taxa de calor emitido por uma superfície. E a lei de Stephen-Boltzmann é dada por esse delta, que vai ser a minha constante de Boltzmann,
que é 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin. Note que é fácil lembrar, né? Ó, segue em sequência, 5, 6, 7, 8. Multiplicado pela área da superfície do nosso corpo negro e pela temperatura da superfície do corpo elevado na quarta potência. Olha que dependência, né? Dependência na quarta. E, como nós já falamos, estamos considerando que é um efeito de superfície. Além do mais, a gente está dizendo também que a temperatura da superfície é igual em todos os pontos da mesma. Beleza? A taxa de calor emitida por um corpo real é menor do que aquela emitida por um corpo ideal. E essa diferença é contabilizada por um coeficiente epsilon, denominado emissividade do material. Então, o corpo negro ele é um corpo ideal, né? Ele é uma abstração. Para um corpo real, a taxa de transferência de calor nas mesmas condições vai ser menor que aquela emitida por um corpo negro. E o que vai contabilizar a distância, né, entre esse meu radiador ideal e o meu radiador real é esse termo que eu vou chamar de emissividade térmica do material, que vai ser um valor, né, que vai estar entre 0 e 1. Que vai ser um valor que vai estar entre 0 e 1. Ele assume 1 quando nosso corpo ele é um corpo negro. Aí nós falamos de emissão, nós falamos de energia emitida. Agora eu quero falar de energia incidida sobre uma superfície. Então vamos imaginar que eu tenho uma superfície e algum corpo está incidindo energia térmica sobre essa superfície. Bom, se o meu corpo ele é um corpo translúcido, como o vidro, por exemplo, eu vou ter o quê? De 100% da energia incidida, parte é absorvida, parte é refletida e parte dessa energia é transmitida ao longo do meu corpo, né? Parte dessa energia é transmitida. Então, nesse caso do corpo translúcido, essa energia ela vai ser transmitida ao longo de todo o corpo, né? Então, nós não estamos verificando isso como um efeito de superfície, um efeito de volume, um efeito volumétrico. Mas, nos nossos casos, nós vamos considerar que o nosso corpo ele é opaco. Isto é, de toda a energia incidida sobre a superfície, parte é absorvida e outra parte é refletida. Beleza? Então, nos nossos problemas, nós vamos considerar que o nosso corpo é opaco. Então, esse efeito de transmissão nós não vamos considerar, de tal sorte que vamos considerar que o processo é um processo apenas de superfície. Tá ok? E se o nosso corpo ele fosse um corpo negro, ele iria absorver toda a energia incidida, né? Ele não iria refletir. Então quer dizer que um corpo negro, além de ser um perfeito emissor, ele também é um corpo que absorve a energia perfeitamente? Exatamente, um corpo negro ele é um perfeito emissor e um perfeito, eu não sei como é que fala, absorção. Acho que é isso. Tá. No geral, né, as frequências de radiação térmica mais comuns são, ela engloba basicamente toda a região do infravermelho, né? O visível e uma pequena faixa do ultravioleta. Tá ok? Isso aqui é no geral. Os nossos comprimentos de ondas que estarão vinculados a esse efeito de radiação térmica. Continuando, então, nós vimos então agora a incidência de energia, né, sobre uma superfície. Então, outra propriedade importante da superfície é a absortividade. A absortividade é a fração de energia absorvida pelo corpo que está sendo incidido. Então, vamos imaginar que eu tenho uma superfície opaca. Eu vou ter uma determinada quantidade de calor incidida, e de toda a quantidade de calor que eu incido, parte dessa energia é refletida e parte dessa energia é absorvida. A minha absortividade vai ser o termo que vai descontar, né, o fato de que nem toda a energia incidida é absorvida. Então, a energia absorvida vai ser a minha absortividade térmica, que multiplica a minha taxa de transferência de calor incidente sobre a minha superfície. E logo, a parte refletida vai ser 1 menos alfa, né, que multiplica a minha taxa total de calor incidida. E vale falar que, em geral, tanto a absortividade, que é o alfa, quanto a minha emissividade
dependem da temperatura da superfície e do comprimento de onda da radiação. E ainda mais especificamente, a minha absortividade, ela depende do tipo de corpo que está incidindo energia sobre a minha superfície, né? Ou seja, além de depender da minha superfície, também depende do tipo de emissor que está incidindo energia sobre a minha superfície. Então, por exemplo, se a minha fonte de energia aqui for o Sol ou for as paredes de um forno, o meu alfa vai ter valores diferentes. Então, isso é muito interessante. Beleza? Então, vamos continuar. Gente, uma aproximação que podemos utilizar para resolver vários problemas de engenharia é a seguinte. Líquidos, nós vamos considerar que eles são opacos, sólidos vão ser opacos, líquidos serão opacos e gases serão translúcidos, beleza? Então, em sólidos e líquidos, nós vamos verificar fenômenos de superfície e nos gases, nós vamos considerar que a energia está passando por ele, beleza? A priori, nós não vamos considerar, né, que o gás ele vai alterar a nossa taxa de transferência de calor por radiação, beleza? Dada essa hipótese, né, nós vamos obter a lei de Kirchhoff para a radiação, que vai me dizer que a minha absortividade é igual à minha emissividade. E no módulo de radiação nós vamos mostrar que, beleza, sobre determinadas condições, a lei de Kirchhoff de fato é verdade. Mas, por hora, nós vamos utilizar essa hipótese para formular uma equação para calcular a taxa de transferência de calor por radiação em uma determinada condição específica, que é a que nós iremos trabalhar durante todo esses nossos problemas que envolvam radiação. Então, a fim de determinar a equação da taxa de transferência de calor por radiação, vamos considerar um problema geral. Então, eu vou dizer que G é uma energia incidente e vou dizer que εE é uma energia emitida, beleza? Então, aqui é uma energia incidente, aqui é uma energia emitida. Da minha energia incidente, parte é absorvida, parte é transmitida e parte é refletida. Tá ok? E a partir disso eu quero fazer um balanço de energia para determinar a taxa de transferência de calor, né? A taxa líquida de transferência de calor. Daí, da minha energia emitida, nós vamos considerar que o meu sólido é opaco. Então, eu vou considerar que a transmissão de calor é zero. O que vai sobrar é que a minha energia emitida vai ser igual à energia absorvida mais a energia refletida. Tranquilo? E além disso, eu vou definir J como sendo a minha energia emitida mais a minha energia refletida. Resumindo, eu estou fazendo um balanço de energia na minha superfície. Eu estou dizendo que tudo que está vindo para cá, na verdade, a minha taxa de transferência de calor por radiação serão todas as energias que estão nessa direção, ou seja, sendo emitida e refletida, menos a energia que está entrando na minha superfície, né? Que é a energia incidente. Daí eu vou definir que a minha taxa de transferência de calor por radiação vai ser a minha energia que está sendo emitida mais refletida, menos a minha energia incidente. Faz todo sentido, né? Um balanço de energia. Considerando, claro, né, que a minha transmissão é zero. Daí, substituindo J pela energia emitida mais a refletida, menos a energia absorvida mais a energia refletida, eu vou verificar que esses termos vão cancelar, e o que vai sobrar é que a minha taxa de transferência de calor por radiação é igual à energia emitida menos a energia absorvida. Beleza? Um balanço de energia na superfície. Tranquilo? Daí, agora, nós podemos falar sobre o caso, né, que nós vamos trabalhar majoritariamente durante os problemas. O caso é o seguinte: eu vou considerar que eu tenho uma superfície, e nessa superfície, ela é uma superfície opaca, onde eu vou considerar aquela hipótese, né, da lei de Kirchhoff para a radiação. Então, a minha emissividade e a minha absortividade são iguais. Eu vou considerar que essa minha superfície está em um meio que contém um gás, né, de modo que esse meio está a uma temperatura T infinito. E o meu conjunto superfície-gás, ambos estão rodeados, né, por uma assim dizendo, por uma parede isotérmica a uma temperatura Tsur, que é de redondezas, né?
Beleza? Olha que bacana então, repito. Então os problemas comuns que nós iremos trabalhar que envolvam radiação será esse. Eu vou ter uma superfície, eu vou ter um gás, onde esse gás, que vai ser a temperatura do meio, né, vai estar uma temperatura T infinito, e o conjunto gás superfície vai estar rodeado por uma região isotérmica a uma temperatura Tsur. Beleza? Tranquilo? E essa região poderia, por exemplo, ser a parede de um forno, ser a parede de uma casa e assim por diante. Ou seja, a parede da casa não tem que estar necessariamente na mesma temperatura que o ar da casa, sabe? Não necessariamente isso acontece. E se você pega, por exemplo, um termômetro que funciona por meio de laser, você pode verificar que de fato isso é verdade. Tá ok? Então, como nós vimos anteriormente, a taxa líquida de transferência de calor por radiação é a diferença entre o calor emitido e o calor absorvido. Beleza? Onde eu vou dizer que o meu calor incidido vai ser calculado como sendo a constante de Stephen Boltzmann vezes a temperatura da grande parede isotérmica na quarta. Daí, a minha taxa de transferência de calor por radiação vai ser essa parcela que representa o calor emitido, né, constante de Stephen Boltzmann, considerando a emissividade, menos o meu calor absorvido, que vai ser a minha absortividade vezes o calor incidido total, onde o calor incidido total eu vou dar por essa expressão, né, vai ser a minha constante de Stephen Boltzmann vezes a temperatura da grande parede isotérmica na quarta, né? Então, substituindo, e eu vou dizer que o alfa é igual ao epsilon, né, como a nossa hipótese sugeriu, então eu vou ter que a minha taxa de transferência de calor por radiação vai ser a minha emissividade, a minha constante de Stephen Boltzmann, a área da superfície, que multiplica a minha temperatura da superfície elevada à quarta, menos a minha temperatura da grande parede isotérmica, também elevada à quarta. Beleza? E esse caso é um caso muito comum que ocorre com frequência. É aquele que temos uma pequena superfície envolta por uma grande região isotérmica de temperatura Tsur. Por exemplo, a região pode ser uma parede ou interior de um forno, como eu já havia falado, né? E, em muitos casos, principalmente quando estivermos trabalhando com resistência térmica, né, o método das resistências térmicas, nós vamos considerar que a temperatura da grande parede plana é igual à temperatura do ar circundante, né? E vai ser uma hipótese que nós vamos ver com frequência. Agora, para finalizar, eu quero falar do coeficiente combinado de transferência de calor. Bom, como aqui nós estamos vendo, né? Eu tenho um mecanismo combinado de convecção e radiação. Então, na minha superfície, eu vou ter que o meu mecanismo é a condução. Porém, no momento em que eu chego na minha superfície, eu vou ter um mecanismo combinado de radiação e convecção. E note que a taxa de transferência de calor por radiação, ela envolve temperaturas na quarta, né? E se for, por exemplo, um processo iterativo, pode dar algum tipo de trabalhinho. Então, eu vou definir o seguinte, que a minha taxa de calor total do meu sistema combinado, que envolve convecção e radiação, é a taxa de transferência de calor por radiação, por convecção, né? Mais a taxa de transferência de calor por radiação. Substituindo então a lei do resfriamento de Newton e a equação que nós acabamos de determinar, que representa a taxa de transferência líquida de calor sobre aquela hipótese, né, de grande parede isotérmica e tudo mais. Então aqui eu vou ter a minha emissividade, a minha área, a minha constante de Boltzmann, temperatura da superfície da quarta menos a temperatura da redondeza na quarta. Tá ok? Aí eu vou aplicar uma propriedade, né? Então aqui eu posso enxergar isso como sendo a temperatura da superfície ao quadrado elevado ao quadrado menos a temperatura da redondeza ao quadrado elevado ao quadrado e aplicar o meu produto notável. Então eu vou ter a temperatura da superfície ao quadrado menos a temperatura da grande parede plana ao quadrado, que multiplica a temperatura da superfície ao quadrado mais a temperatura da grande parede plana ao quadrado. Daí, nesse termo, eu posso aplicar novamente um produto notável, né? Então vai ficar TS menos Tsur, que multiplica TS mais Tsur. Tá ok? Beleza. Aí, eu vou dizer que isso, que multiplica isso, englobando a minha emissividade
e englobando a minha constante de Stephen-Boltzmann, eu vou chamar de H-rad, que vai ser o H de radiação. Então eu vou condensar a minha expressão, né? Onde o H de convecção mais o H de radiação, né, colocando tudo isso em evidência, vai ser o que eu vou chamar de H combinado. Beleza? Vai ser o que eu vou chamar de H combinado. Então, novamente, eu peguei esse produto, englobando tanto o epsilon quanto o delta, e chamei de H-rad. Coloquei tudo em evidência e vou dizer que o meu H de convecção mais o meu H-rad vai ser o meu H combinado. E pronto. Quando nós formos trabalhar com problemas que envolvem mecanismo combinado de convecção e radiação, nós podemos utilizar essa equação considerando um mecanismo combinado, né, de radiação e convecção. Claro, considerando a última hipótese que eu coloquei, né, que a temperatura T infinito é igual à temperatura da redondeza, certo? Como foi dito, né? Porque, voltando aqui, eu só posso dizer que a minha lei do resfriamento de Newton é escrita dessa forma, porque, na verdade, essa temperatura, né, é a temperatura T infinito. Só que eu estou considerando que T infinito e a temperatura da grande parede plana isotérmica, que grande parede plana? Da grande parede isotérmica são iguais. Aí a gente consegue chegar sobre essa hipótese na expressão que serve para determinar a taxa de transferência de calor nesse mecanismo combinado. De maneira geral, em problemas que envolvem condução e convecção natural, o efeito de troca de calor por radiação é expressivo. Porém, em problemas que envolvem convecção forçada, os efeitos da radiação são ignorados. Então, por exemplo, se tivesse um ventilador soprando ar sobre essa superfície, eu simplesmente iria ignorar a radiação. Agora, se fosse um problema com radiação natural, frente a taxa de transferência de calor por convecção, ela teria um valor expressivo. E eu deveria considerar. Beleza? Então, acredito que é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Esse vídeo, pra mim, foi bem complicado gravar, porque não é algo tão simples assim, falar sobre radiação, né? E sobre todas essas hipóteses para poder simplificar nosso problema, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.